Oi, boa tarde. Meu nome é Thay Bettini e eu sou a idealizadora do projeto Alcaté e Café. E eu vim aqui hoje, nesta tarde de domingo, dia 20 de junho de 2021, fazer a leitura de um dos trechos que nós estamos lendo no nosso grupo, que foi criado no ano passado, em abril de 2020, e que desde então vem fazendo leituras que no início eram em todo domingo, depois passaram a ser quinzenais, e depois passaram a ser mensais, e que agora voltaram a ser quinzenais. E hoje eu estou aqui sozinha, mas eu geralmente não faço a leitura sozinha. A leitura funciona em coletividade. Mas hoje, especialmente, ninguém pôde estar presente, e como eu queria muito continuar o andamento da leitura, eu achei que comigo mesma seria uma boa companhia. Então eu resolvi gravar e vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, que é uma plataforma pública, para que as outras mulheres possam ter acesso a esse vídeo depois, e outras pessoas que tiverem interesse também nessa leitura. E aproveitando para dizer, esse vídeo não vai ter nenhuma edição, ele vai ser na íntegra. Todos os barulhos que vocês estão ouvindo da vizinhança, eles vão sair no vídeo, e qualquer outra aventura ou desventura que houver no caminho também, porque, eu não sei, acho que por uma razão muito particular, eu gosto muito das coisas como elas são mesmo, assim, mais naturais mesmo, sem muita edição, sem muito corte. Poderia fazer, mas acho que eu quero deixar na íntegra, a não ser que algo muito grande, que atrapalhe a leitura. E, bom, esses dias eu estava escutando um podcast, na verdade não, não foi um podcast, foi uma reunião que eu assisti de outras mulheres fazendo a leitura desse livro, e uma das coisas que uma dessas mulheres falou me tocou muito, que foi o fato de que essa leitura desse livro é muito importante para todas as mulheres que estão lendo este livro, porque eu não falei o livro, né? Seria bom falar o livro. O livro é esse, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola e Stess. E esse livro, ele tem uma influência na minha vida muito grande, porque eu tive uma trajetória de leitura com ele sozinha, e essa trajetória foi bem significativa para mim, porque eu aprendi coisas que eu já sentia que já sabia, mas que de alguma forma estavam distantes de mim, da minha realidade, da minha vivência, do meu cotidiano. Então, quando eu tive a oportunidade de ler esse livro, que já me era caro, antes mesmo de lê-lo, eu consegui reconhecer ali muita coisa dentro de mim, fora de mim. E desde então tem sido um processo de reconhecimento muito grande. E eu vejo que com outras mulheres também. Então, por conta disso, eu sou muito grata a esse livro, tudo que essa autora colocou aqui, trouxe aqui, e, e, e tenho tentado contribuir através desse grupo de leitura, da forma como eu consigo, da forma como me foi concebida, da forma como me é possível, e creio que para cada uma que está nos encontros também. Então, voltando ao que eu estava dizendo agora há pouco, eu assisti a um grupo de mulheres fazendo a leitura desse livro, e uma delas disse da importância de se gravar os encontros, de como elas valorizam esse aspecto da gravação, sobretudo em tempos de pandemia, porque outras mulheres, outras pessoas vão poder acessar essa leitura também. E aquilo ali vai ficar gravado e registrado, e isso me comoveu profundamente, porque eu tenho uma certa dificuldade com internet, redes sociais, por uma série de questões que me são particulares, mas tem um certo travamento, assim, com algumas questões nas redes sociais, muito pessoal mesmo, muito íntimo. Mas quando ela disse isso me
foi lá no fundo de mim e eu pensei, poxa, realmente, às vezes eu tô pesquisando alguma coisa na internet, no YouTube, e eu encontro coisas tão maravilhosas de pessoas tão incríveis que dizem coisas tão necessárias para mim e estão gravadas. Às vezes surgiram de uma live ou de um vídeo que a pessoa quis gravar para alguém. Porque às vezes eu acho que a gente pensa assim, ninguém vai querer assistir isso, ninguém vai querer dar bola pro que eu digo, né? Sei lá, as pessoas não estão ligando, elas gostam mais de ver, sei lá, coisas de pessoas famosas, sabe? Essas coisas. Mas se você parar para pensar, sempre vai ter alguém para escutar o que você diz. Pode ser uma pessoa, sabe? Mas uma pessoa ainda é melhor do que ninguém. Então, eu decidi, já que hoje a gente teve alguns problemas no grupo, algumas não podiam, outras não estavam se sentindo muito bem, então eu falei, não, eu vou fazer essa leitura sozinha, porque eu sempre penso que uma loba sozinha não faz uma alcateia. Mas parando para pensar profundamente, eu acho que dá sim para fazer uma alcateia, começando com uma loba. Então, de hoje em diante, eu vou fazer o possível para que todas as nossas reuniões sejam gravadas, mesmo que não sejam do início do livro. A gente já leu 7 capítulos, a gente está na metade do 7º capítulo, e mesmo que esse tempo já tenha passado, eu vou conversar com as mulheres, se elas autorizarem, eu vou disponibilizar as outras leituras que ainda estão salvas, né? Vou disponibilizar. Caso não seja possível, não tem problema, eu acho que a gente tem um percurso muito bonito daqui para frente, e pretendo deixá-lo salvo e disponível para todo mundo. Mas, vamos ao que interessa, já falei muito. E é isso. Eu estou lendo essa edição aqui, né? É a edição mais, não sei, mais comum. Essa e aquela edição vermelha, tem escrito em dourado, assim. A minha edição já está bem desgastada, tadinha. Já tomou banho de café, já viajou comigo, já foi para muito lugar. Mas ela está viva ainda e sobrevivendo. E o que importa é o que ela me traz, e não como ela está, né? Bem, e a gente está na página 235 dessa edição e da edição vermelha, no capítulo 7, como eu falei. E o subtítulo que a gente vai ler agora, que no caso eu vou ler agora, e quem quiser me acompanhar será ótimo, é O Corpo nos Contos de Fadas, que está na página 235. Então, vamos lá. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o manco que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Artar, que tinha 2 corpos, a Vênus nascida do mar, o pequeno alfaiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova, as mulheres da montanha dos gigantes, que são cortejadas por sua força, Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro, com o auxílio da mágica, e muitos outros. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte, que são hábeis metáforas do corpo, como a nuvem, a folha e o tapete mágico. Às vezes, mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade de uma força superior, da vidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção de carruagens, coches e bigas, antes da domesticação de animais para tração e montaria, aparentemente a imagem que representava o corpo sagrado era do objeto mágico. Peças do vestuário, amuletos, talismãs e outros objetos, quando participantes de algum tipo de relação transportavam a pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo na nossa própria cultura. O tapete mágico é, a princípio, considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa felpa e dizem suba, o tapete começa imediatamente a tremer. Eleva-se do solo, para um pouco e de repente, zoom, sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. Aqui nessa parte a gente tem
uma nota de rodapé. E como a gente segue o costume de ler as notas de rodapé, que a gente acha que elas são muito, muito importantes, a gente sempre faz a pausa no meio da nossa leitura, que é integral mesmo, e lê a nota de rodapé. Então, a nota de rodapé número 10 está lá na página 538 das notas e diz assim: nas histórias de tapetes mágicos, há muitas descrições diferentes do tapete. Era vermelho ou azul, era velho ou novo, era persa, indiano ou de Istambul, era de propriedade de uma velhinha que só o tirava de casa. E assim por diante. Fim da nota. Voltando para a página 236. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como, por exemplo, ao ouvir música, ou a voz da pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado, do tipo que nos permite ver em profundidade o mundo, assim como a vida em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual dos xamãs. O corpo não é o objeto inerte do qual lutamos para nos livrar. Visto da perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neurológicos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. Muito bonito isso, né? Além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra 3 deles. Essa história me foi passada por Fatah Kelly. Ela se chama simplesmente A História do Tapete Mágico. E aqui tem uma outra nota de rodapé, de número 11, que diz: o tapete mágico é uma imagem arquetípica central nas histórias fantásticas do Oriente Médio. Uma delas intitula-se O Tapete do Príncipe Hausen, semelhante à história do Príncipe Ahmed, que se encontra na coleção das Mil e Uma Noites. Continuando e retornando para a página 236. Nela, um sultão manda 3 irmãos procurarem o melhor objeto da terra. Aquele dos 3 que trouxer o que for considerado o tesouro dos tesouros receberá todo um reino. Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim, com a qual se pode examinar o que se desejar. Outro irmão traz uma maçã, cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico, que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor: a capacidade para ver a distância, a capacidade para a cura e a recuperação, ou a capacidade para o voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele, enquanto o sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois, sem um deles, os outros não têm nenhum valor. Com isso, o reino é dividido entre os 3 irmãos em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como outras semelhantes, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. E aqui temos outra nota de rodapé de número 12, que diz o seguinte: existem substâncias naturais no corpo, algumas bem estudadas, como a serotonina, que parecem provocar uma sensação de euforia. Essas substâncias são ativadas pela oração, meditação, contemplação, insight, uso da intuição, transe, dança, certas atividades físicas, pelo canto e por outros estados profundos de concentração da alma. Quem é que não gosta de uma serotonina, né? Por mais que não saiba, sente o prazer que a serotonina provoca, realizando alguma atividade que gosta, né? Continuando, página 237, depois da nota número 12. Costumamos pensar no corpo como esse outro, entre aspas, que cumpre suas funções mais ou menos independentes de nós, e que, se o tratarmos, entre aspas, bem, ele fará com que nos, abre aspas, sintamos bem, fecha aspas. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo, ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos
e caprichos, como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com os quais a alma pôde escrever nas nossas vidas, ponhamos como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma. E o corpo é um deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos? Julguem-nos? Considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Esse trecho é lindo, né? E tem uma nota de rodapé, número 13, que diz assim: em pesquisas interculturais, fico impressionada com grupos que são expulsos da maioria dominante e que, mesmo assim, mantêm e reforçam sua... É fascinante ver que, repetidas vezes, o grupo que foi privado dos seus direitos, que manteve sua integridade pela própria corrente dominante, que o exilou. Parece que a autoafirmação, quando ela é genuína e autêntica, e feita com amorosidade, isso é uma leitura minha, tá? Ela traz um sentimento de liberdade. Não um sentimento, mas sensação, né? Não só isso, mas provoca no outro, em quem vê, em quem assiste, essa necessidade ou essa vontade de se colocar no lugar de autêntico também. Minha cadeira de madeira, ela tá cantando aqui junto comigo, gente, desculpa. É inevitável. Madeira faz barulho mesmo. Enfim. Está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. O corpo não é de mármore. Não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior, a de ser um repositório para as recordações, a de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui para nos dar uma ligação com a Terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria sensação de entrada em algo novo, de elevação, altura, leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Muito, 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 muito belíssima essa parte, esse trecho. Eu fico emocionada porque como eu sou bailarina e trabalho com o corpo, eu vejo que na dança existe uma exigência muito grande com relação ao corpo padrão, né? Por mais que a gente tente lutar contra isso, o padrão que é imposto com relação a todo esse sistema, não só a uma estética comum, padrão do corpo de todas as pessoas, sobretudo das mulheres, mas na dança existe essa pressão de uma maneira muito mascarada em alguns espaços, né? Sobretudo nas danças clássicas, como o balé clássico, por exemplo, em que existe essa exigência do corpo magro, de pescoço alongado, braços alongados, né? Porque a anatomia do balé é uma anatomia diferente da nossa anatomia natural, né? Do corpo humano. Então, ela traz outras exigências, né? Ela requer outras posturas, literalmente. E requer outros pesos, entendem? Então, eu sinto muito isso na pele desde que comecei a dançar, porque ao mesmo tempo que de um lado existe a defesa para um corpo livre, um corpo que
que é disponível para a arte da dança, existe também um certo preconceito, muitas vezes velado, outras vezes nem tanto, para corpos que caibam nesse padrão, sabe? Então, eu acho isso muito interessante a gente discutir, assim. E quando ela traz aqui que o corpo ele não é um mármore, né? É de que é como se não é necessário que se caiba nesse molde o tempo todo, ou em tempo algum, né? E que a gente possa sentir que nossos corpos são disponíveis para a arte, para a vida, para a realização dos nossos sonhos, para a realização das nossas necessidades, minimamente. Né? Muitas vezes você vê mulheres aí com questão de dieta, por exemplo, né? A pessoa quer emagrecer porque sente uma pressão do padrão estético vigente e aquilo requer dela que ela perca tantos quilos, então ela deixa de comer, sei lá, um bolo de chocolate que ela gosta, porque ela precisa emagrecer, e isso é tão terrível quando você começa a se... Isso é um exemplo pequeno, perto de tantos exemplos cruéis, como questões de bulimia, enfim, anorexia, essas coisas que são bem mais pesadas. E isso é tão cruel conosco, com nós mulheres, sobretudo, mas com muitos homens também, com todas as pessoas que estão dentro, vivendo esse tipo de situação, que a gente se perde do que a gente é, a gente esquece que a gente é, a gente sai da própria estrutura física para se tornar outra estrutura que às vezes a gente nunca consegue alcançar, né? Que a maioria das vezes a gente não consegue alcançar porque é uma coisa inalcançável, uma corrida parada, né? Sabe, como se você estivesse correndo contra o tempo tá ali e você corre na esteira, assim. Você corre, mas não sai do lugar. E para chegar num lugar que não foi você que quis chegar. Foi alguém que falou, olha, esse lugar aqui é melhor. Eu acho melhor você pesar 50 quilos do que você pesar 65. Então, você cria dentro de você uma necessidade, uma coisa que muitas vezes você mesmo não vê problema, sabe? E você deixa de comer um bolo de chocolate, você deixa de comer uma pizza, você deixa de... Sabe? Claro que eu não tô entrando aqui na questão de saúde, né? Tipo assim, ninguém vai ficar se enterrando em pizza, em bolo de chocolate todo dia, porque a gente sabe que não faz bem. Excesso de açúcar, excesso de nada faz bem. Não é isso, não é essa a questão. A questão é até que ponto o cuidado com o nosso corpo, ele é nosso. Até que ponto ele deixa de ser nosso? Quer dizer, em que ponto ele deixa de ser nosso, sabe? Em que ponto que a gente começa a tratar nosso corpo como mármore? Como uma pedra que pode se moldar, pode ser moldada por quem? Por nós? Sabe? Então, acho que a reflexão vai muito para essa área também, né? E no finalzinho desse trecho, desse subtítulo, ela fala: é errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. Poxa, corpo e espírito são intercambiáveis, eu ia usar esse termo de novo, mas eles estão caminhando juntos. Ao passo que um funciona, o outro funciona também. Às vezes um funciona mais que o outro, certo? Mas entende, assim, não tem como a gente separar, dissociar os dois, não tem como. Ele é o lançador de foguetes, né? Na sua cápsula, a alma espia lá fora e a misteriosa noite estrelada. Se não fosse o corpo, a alma não conseguiria saborear o mundo, eu diria, né? Vivenciar as experiências que a gente vivencia, entender e sentir, amar, sabe? Então, é preciso cuidar do corpo, mas com saúde, não com essa pressão, né, que nos exigem o tempo todo. Bom, eu vou ler mais um subtítulo, que está na página 238, que se chama O Poder das Ancas. Mas antes de eu ler, vou colocar o meu celular para carregar aqui, porque eu esqueci de fazer isso antes. E acho que não vou conseguir, não. Mas eu acho que vai dar certo. Não tem problema, não. Erros de gravação, ruídos, barulhos. Quem gostar, assiste. Quem não gostar, ignora. Passa para outro vídeo. Antes de eu continuar a leitura, deixa eu voltar aqui só um minuto. Porque eu não falei, né, o título desse capítulo. E a página em que ele está, em que ele se inicia.
Meu livro está todo marcado, mas mesmo assim, algumas coisas eu preciso voltar nas páginas por página, para poder me assegurar de que eu não estou falando besteira. Então, o capítulo 7 se chama O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. Aqui ela começa a falar do corpo antes de contar a história, sabe? E geralmente é o contrário, né? Geralmente a gente, em Mulheres que Correm com os Lobos, geralmente a história vem primeiro. Em cada história ela traz uma apresentação, depois vem a história, depois ela se debruça na explicação, na degustação dessa história, trazendo a psicanálise, tantas outras coisas, antropologia, enfim, tantos outros aspectos dos quais ela sabe falar, né? Muito bem, inclusive, escrever, nesse caso. Então, a gente vai entrar na história ainda, né? Que é a história da mulher borboleta, só que é depois desse subtítulo que eu vou ler agora. Então, vamos lá. O poder das ancas, página 238. O que constitui um corpo saudável no mundo instintivo? No nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações. A questão não é a do formato, do tamanho, da cor, da idade, mas sim se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Ele tem medo, está paralisado pela dor ou pelo receio. Está anestesiado por traumas antigos? Ou será que ele tem sua própria música? Está ouvindo como balbo, através do ventre? Está olhando como uma das suas inúmeras formas de ver? Balbo, para quem não sabe, é uma referência aqui de uma outra história que consta no livro. Passei por 2 experiências decisivas quando estava com 20 e poucos anos. Experiências que contrariavam todo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num seminário de 1 semana de duração para mulheres, à noite, junto ao fogo e perto de fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Gente, eu tive um probleminha de gravação aqui e eu vou reiniciar a leitura, tá? Vou reiniciar da página 238, do capítulo, o mesmo capítulo, obviamente, mas do parágrafo 2, tá bom? Duas experiências decisivas, quando estava com 20 e poucos anos. Experiências que contrariavam tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava num seminário de 1 semana de duração para mulheres, à noite, junto ao fogo e perto de fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracas, e ela começou a dançar, com o cabelo, os seios, a pele, os membros todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda, como era cheia de vida. Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me haviam ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase 3 décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha. De acordo com os padrões vigentes, seus quadris eram excessivamente parecidos com peras, seus seios eram ínfimos em comparação e suas coxas eram totalmente cobertas por finíssimas veias arroxeadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circundava seu corpo, indo desde a coluna vertebral até as costelas.
como um corte para descascar maçãs. Sua cintura devia ter a largura de 4 palmos. Era, portanto, um mistério, o motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta, como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, lamber aquela cicatriz, segurar aquele peito, descansar o rosto, veias das suas varizes. Seu sorriso era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo. E quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estava vendo. Vi novamente o que me haviam ensinado a ignorar. O poder no corpo, o poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Tendo em vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade do seu próprio corpo e compreendê-lo, não como um peso morto que estamos condenadas a carregar por toda a vida, não como uma besta de carga, mimada ou não, que nos carrega por aí pela vida inteira, mas como uma série de portas, sonhos e poemas, através dos quais podemos obter todo tipo de aprendizagem e conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem de vez em quando somos a mãe e que de vez em quando representa a mãe para nós. Muito bonita esse relato de experiência que a autora traz aqui, como ela faz em diversos momentos do texto, do livro, e assim, muito inspirador, né, sobretudo para nós mulheres que vivemos sob essa constante aflição de pertencermos ou não a esse padrão ou a esses padrões vigentes sociais que nos são impostos a todo momento, nos são forçados a todo momento, que nos fazem engolir a todo tempo, em todas as instâncias, né? Lá no início do meu vídeo, eu falei que eu não sou muito boa com redes sociais, porque, além de várias questões, uma das questões pelas quais eu não me dou muito bem com redes sociais é o fato de que as redes sociais, elas colocam essa força do estereótipo de uma forma muito grande. Elas imprimem o tempo todo isso ali na sua vista, e o que é visto, né, como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Quando a gente passa a deixar de ver, a gente passa a deixar de ver aquilo que nos incomoda e que nos faz querer ser igual, e passa a ver outras coisas, a nos ver como somos, sabe? Toda vez que eu me sinto muito incomodada com esse tipo de contexto, eu me afasto, né? Eu me retiro, porque eu acho que faz um bem, assim, danado. Esses dias eu assisti a um vídeo da Lorena Ventura. Ela é maravilhosa. Peço licença, Lorena, para te citar aqui, porque eu gosto muito do trabalho que você faz nas redes sociais. Eu te acompanho desde muito tempo. E desde muito tempo, assim, desde que eu descobri, né, o seu canal, na época, o seu Instagram e tal. Então, eu comecei a seguir o seu trabalho. E ela fez um vídeo sobre como o Instagram é uma rede social, na verdade, não só o Instagram, mas como todas as redes sociais elas têm um poder tóxico, né, de fazer mal mesmo. E eu vou deixar aqui em algum lugar desse lugar aí do YouTube o link para o vídeo dela, se vocês quiserem assistir, porque vale muito a pena, assim, para a gente repensar o nosso uso nas redes sociais, para a gente repensar o nosso lugar ali, né? Porque acho que a gente está um pouco perdido enquanto sociedade do nosso lugar, do lugar que a gente precisa ocupar, sabe? E a gente acaba se colocando em instâncias que não são nossas e sofre com isso, né? Então, eu acho que isso fala de onde a gente ocupa o nosso corpo mesmo, com o nosso corpo, né? Quero dizer. E isso inclui os nossos olhos, o que a gente vê nas redes sociais, que a gente fica ali o dia inteiro assim, ó, fazendo assim com o dedo, rolando a telinha para cima, e aquele monte de coisa que vai aparecendo de maneira passiva, e a gente não tem o menor controle, né? Então, fica a dica aí, o vídeo da Lorena, que eu vou deixar em algum lugar aqui disponível,
para vocês e espero que vocês assistam. Bem, a história que a gente vai ler agora, desse capítulo, é La Mariposa, a Mulher Borboleta. Para falar sobre o poder do corpo de um outro ângulo, tenho de lhes contar uma história verdadeira e bem longa. Há anos, os turistas atravessavam barulhentos o enorme deserto norte-americano, cobrindo às pressas o circuito espiritual. Monument Valley, Chaco Canyon, Mesa Verde, Kayenta, Kings Canyon, Pendant Desert e Canyon de Shelly. Eles espiam pela pelve do Mother Grand Canyon, abanam a cabeça, encolhem os ombros e voltam correndo para casa, só para, no verão seguinte, atravessar de novo o deserto, olhando um pouco mais, espiando, observando um pouco mais. Subjacente a tudo isso está a mesma fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiram desde o início dos tempos. Em alguns casos, porém, essa fome é exacerbada por muitas pessoas, pois muitas pessoas perderam o contato com seus antepassados. E aqui a gente tem outra nota de rodapé, de número 14, está na página 538, que diz assim: um dos muitos meios de perder o contato consiste em não mais saber onde estão enterrados nossos parentes e antepassados. Há anos, os turistas também vêm a Puyé, uma grande mesa poeirenta no fim do mundo, entre aspas, no Novo México. Aqui, os Anasazi, os antigos, costumavam se chamar de uma mesa para outra. Disse que na pré-história foi o mar que entalhou os milhares de bocas e olhos, sorridentes, debochados e queixosos, nas paredes rochosas daquele lugar. Os descendentes dos navarros, dos Jicarilha, Apaches, dos Utes do Sul, dos Hopis, Unis, Santa Clara, Santa Domingo, Laguna, Picures, Tezuque, de todas essas tribos do deserto, reúnem-se aqui. É aqui que eles conseguem voltar, através da dança, a pinheiros nativos, aos cervos, às águias e catsinas, que são espíritos poderosos. Para aqui também vêm visitantes, alguns dos quais estão privados dos seus mitos genealógicos, isolados de sua placenta espiritual. Eles também já se esqueceram dos seus deuses ancestrais. Por isso, vêm observar os que não se esqueceram. A estrada que sobe até Puyé foi construída para os cascos de cavalos e para os mocassins. Com o tempo, no entanto, os automóveis foram ficando mais potentes, e agora tanto os habitantes do local quanto os turistas chegam em todo tipo de carro, picape, caminhonete e conversível. Os veículos sobem pela estrada, guinchando e soltando fumaça, num desfile lento e empoeirado. Todos estacionam troche-moche, de qualquer jeito, no terreno irregular. Antes do meio-dia, a borda da mesa dá a impressão de um engavetamento de 1000 carros. Há quem estacione bem junto a pés de malva rosa, de 1,80 m de altura, pensando que basta afastar os galhos da planta para sair do carro. Quem estaciona junto a eles fica preso dentro do carro. Antes mesmo do meio-dia, o sol é uma fornalha acesa. Todos caminham pesadamente com sapatos que queimam os pés, carregando um guarda-chuva caso chova, que vai acontecer, uma cadeira de armar de alumínio, caso ele se canse, o que também vai acontecer, e se forem turistas, talvez uma máquina fotográfica, se lhes for permitido. E latinhas de filme penduradas no pescoço, como se fossem fieiras de alho. Os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Vêm ver algo que nem todos conseguirão ver, um exemplo do mais selvagem dentre os selvagens, um espírito vivo. La Mariposa, a Mulher Borboleta. O último evento é a dança da borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança de uma só pessoa. Ela é apresentada por uma mulher. E que mulher! Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho resplandecente no seu traje de cor turquesa, que deve pesar uns 20 quilos. Com os alto-falantes guinchando como um pintinho que detectou um falcão, ele sussurra no microfone de cromo da década de 1930, nossa próxima atração vai ser a dança da borboleta. Ele se afasta arrastando no chão a bainha do jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem, os bailarinos aparecem
inseguros, aqui em Puyé, como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde está ela? Arrumando seu trailer, quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus centígrados, e são necessários retoques de última hora na maquiagem do corpo desmanchada pelo suor. Se um cinto da dança, que pertenceu ao avô da dançarina, se partir no caminho até a arena, ela simplesmente não faria sua apresentação, pois o espírito do cinto precisaria descansar. Os dançarinos também podem se atrasar, porque está tocando uma ótima música na hora índia de Tony Lujan, na Rádio Taos, KKIT, em homenagem a Kit Carson. Pode acontecer de um dançarino não ter ouvido o alto-falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois, é claro, que o dançarino precisa falar com todos os parentes no caminho até a arena. E com a maior certeza, deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como as criancinhas ficam assombradas de ver o imponente espírito Katsina, que desperta a suspeita de se aparecer, pelo menos um pouco, com o tio Tomás, ou uma participante da dança do milho, que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com a tia Yazi. Afinal, existe a possibilidade sempre presente de que o dançarino ainda esteja lá na rodovia de Tezuka, com as pernas balançando da goela escancarada de uma picape, enquanto o escapamento polui o ar por mais de 1 quilômetro a favor do vento. Enquanto esperam a dança da borboleta, num estado de agitação irrefreada, todos tagarelam acerca das virgens das borboletas e sobre a beleza das meninas Unis, que dançaram num antigo traje vermelho e preto, de um ombro só, e com vibrantes círculos cor-de-rosa pintados nas faces. Elogiam também os rapazes da dança do cervo, que se apresentaram com galhos de pinheiro amarrados aos braços e às pernas. O tempo passa, passa e passa. As pessoas sacodem moedas nos bolsos, chupam os dentes. Os turistas ficam impacientes para ver essa maravilhosa bailarina borboleta. Inesperadamente, já que todos estão para lá de entediados, os braços do tocador de tambor começam a fazer soar o sagrado ritmo da borboleta. E os cantores do coro começam a gritar para os deuses com toda a alma. Para os turistas, uma borboleta é algo delicado. Ah, a frágil beleza, sonham eles. Por isso, ficam necessariamente abalados quando surge aos saltos Maria Lujan. Maria Lujan é um pseudônimo, como diz a nota de rodapé número 15. Né? Na verdade, ela diz assim, pseudônimo para proteção da sua privacidade, né? Enfim, por questões de respeito também a essa moça. E ela é grande, grande mesmo, como a Vênus de Willendorf, como a mãe dos dias, como a mulher heróica de Diego Rivera, que construiu a cidade do México com um simples voltear de seu pulso. E Maria Lujan é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó, velha como um rio velho, velha como uma mulher que voltou do pó, como um rio velho, velha como os pinheiros nos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu. Sua manta vermelha e preta, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro. Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante envolta numa pamonha. Ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda parte. Ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte, a velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso como 10 feixes de milho e é de um cinza de pedra. E ela usa asas de borboleta do tipo que se vê nas crianças que fazem o papel de anjos em peças da escola. Seus quadris são como 2 enormes cestas balouçantes e a parte carnuda do alto das nádegas é larga o suficiente para carregar 2 crianças. Ela salta, salta e salta, não como um coelho, mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, 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 estou aqui, aqui, acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo,
salpicando a terra e o povo da terra com o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas chocalham como cascavéis. Suas ligas providas de sinos produzem o som da chuva. Sua silhueta, com sua grande barriga e pernas pequenas, dança de um lado do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos redemoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes, envolvidas. No entanto, alguns turistas olham uns para os outros, perguntando aos sussurros se aquilo é a donzela borboleta. Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados. Parecem não mais se lembrar de que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas de dimensões avantajadas são borboletas. É apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz o mundo dos trovões num seio e o mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra, com todos os seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros, sua coxa direita, todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para outro, ela fecunda por cruzamento, da mesma forma que a alma fertiliza a mente com sonhos, da mesma forma que os arquétipos fertilizam o mundo concreto. Ela é o centro, ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos, ou apenas para os tremendamente fortes. O self não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta. Um pouco vai longe. Um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação de montanhas. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela. Ela abana seu leque de penas e saltita, porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes. Índios, norte-americanos, criancinhas, turistas, todo mundo. Ela está usando seu corpo inteiro como uma bênção. Esse seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é a mulher vinculada à sua natureza selvagem. A intérprete da força instintiva, fertilizante, a que conserta, a que recorda antigas ideias. Ela é a voz mitológica. Ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem que ser velha por representar a alma que é velha. Ela é larga de coxas e ancas por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, os idosos, os enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa. É seu o privilégio de tocar a todos. Afinal, esse é o seu poder. Seu corpo é o de La Mariposa, a borboleta. Vou continuar e depois eu termino com uma fala minha no final. Corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a ser isolado, esgotado e alijado do seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir e de amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então, é um seio bom. Já os quadris são largos por um motivo. Dentro deles há um berço de marfim acetinado para a nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo deles. Eles são portais. São uma almofada opulenta, suporte para as mãos no amor.
lugar para as crianças se esconderem. As pernas foram feitas para nos levar, às vezes para nos empurrar. Elas são as roldanas que nos ajudam a subir. São o anilho, o anel que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. No corpo, não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Felicidade, ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir? É só isso que importa. Quando eu era pequena, levaram-me numa excursão de estudos práticos ao Museu da História Natural de Chicago. Ali vi as esculturas de Malvina Hoffman, dezenas de esculturas escuras em bronze, em tamanho natural, num enorme salão. Ela havia esculpido os corpos, em sua maioria nus, das pessoas do mundo, e a sua ótica era selvagem. Ela derramou seu amor na canela fina do caçador, nos longos seios da mãe com 2 filhos crescidos, nos cones de carne no peito da virgem, nos testículos pendentes até o meio das coxas de um velho, no nariz com narinas maiores do que os olhos, no nariz recurvo como o bico de um falcão, no nariz reto como uma aresta. Ela havia se apaixonado por orelhas que pareciam semáforos, orelhas baixas perto do queixo e pequenas como nozes pecãs. Ela havia amado cada cabelo enroscado como um cesto de cobras, cada cabelo ondulado como uma fita que se desenrola ou liso como capim molhado. Ela sentia o amor selvagem pelo corpo. Ela compreendia o poder no corpo. Há um verso em For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow is Enough. The Snow... Peraí, deixa eu ler esse nome aqui devagar. O poema é de Ntozake Shange, ou Change. Não sei a pronúncia porque não sei a origem do nome. E aí tem uma nota de número 16. Como eu falei para vocês aqui, a leitura é real, sem fissuras. A nota de rodapé é só com o nome da autora mesmo e o título do poema, que é esse título que eu falei agora em inglês. Ela fala assim, na peça, a Clarissa fala, né? Na peça, a mulher de roxo fala depois de lutar para lidar com todos os aspectos físicos e psíquicos de si mesma, que a cultura ignora ou deprecia. Aí ela se resume com essas palavras, sábias e pacíficas. Ela diz no poema, Here is what I have. Poems, big ties, little deeds, and so much love. E a tradução para isso livre da autora seria, é isso que tenho, poemas, coxas grossas, peito pequeno e tanto amor. É esse o poder do corpo, nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata, ou com os pés enlameados. Aparecem com a pele morena, como madeira escura, ou em escamas feitas de pétalas de rosa. Como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado. Como um homem que não sabe falar, ou como um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. E assim, eu findo a leitura do capítulo 7, que foi belíssima, importante, necessária nesse momento, e em todos os momentos. Já escureceu, está escurecendo, na verdade. Vocês podem perceber que eu estou mais no meio das sombras aqui. Acho que isso é bem poético até de considerar, porque eu comecei a leitura com muita luz, né, e a leitura foi
ela foi se abrindo e eu fui fechando com a luz do dia, digamos assim. Acho que isso é um paradoxo interessante para essa questão do corpo, porque eu acho que a gente faz justamente isso com o nosso corpo, a gente vai escondendo, a gente vai se acolhendo, a gente vai sumindo, desaparecendo do mundo. E eu digo do mundo e digo de nós mesmas também, porque de tanta gente se cobrar para ter um corpo X ou Y, a gente, por aceitar essa cobrança e se cobrar junto disso, a gente esquece que existe uma pessoa estupidamente maravilhosa dentro de nós, né? Perdoem os paradoxos, mas a gente esquece que dentro de cada uma de nós existe um ser maravilhoso, potente, que pode muitas coisas, né? E quando a gente espera muito dos outros, tanto quando a gente cria essa expectativa para com as pessoas, de que elas aceitem-nos, e de que elas fiquem felizes com o que nós temos a oferecer, muitas vezes a gente deixa de ser para a gente o que a gente precisa ser para a gente. E eu acho que a mulher borboleta, no corpo da mulher borboleta, habita a mulher selvagem, que a gente vem falando até agora, né, ao longo dessas leituras todas, de mulheres que correm com os lobos, vem para mostrar para a gente que nós sempre somos muito maiores do que a gente imagina. E eu não falo de maiores de tamanho mesmo, maiores em força, em potência, em possibilidade, em capacidade de sermos tantas coisas, né? De sermos tão possíveis de mudar o mundo, de mudar nós mesmas, de mudar as nossas realidades, de transformar tudo aquilo que nos atrapalha, né? Que nos traz problemas, né? Porque muitas vezes a gente aceita tanta coisa que a gente não tem que aceitar. Eu acho que ser borboleta também é isso, né? Porque também tem uma coisa muito bonita que eu vejo na borboleta, que é o fato de a borboleta viver tão pouco. Sabe? Eu acho que a gente pode usar isso como uma metáfora para pensar a nossa vida. A nossa vida também é tão pequena, ela é tão curta se a gente parar para pensar. Ao mesmo tempo que a gente pensa que é longa, né? A gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, visto isso, nós temos pouco tempo. E esse pouco tempo que a gente tem, que a gente possa ser borboleta. Olha que metáfora incrível. Que a gente possa ser borboleta, e sendo borboleta, que a gente possa de fato voar e alcançar os níveis que nós não alcançamos quando estamos aqui nesse plano, no plano da mesmice, no plano das mesmas coisas, né, de sempre. E aceitando tudo, e empurrando muitas vezes tudo com a barriga. Então, vou repetir a tradução do poema para fechar esse encontro de hoje. É isso que eu tenho. Poemas, coxas grossas, peito pequeno e tanto amor. Então, que o nosso amor possa nos salvar. Que o nosso amor possa fazer com que a gente alcance os lugares, os mundos, as pessoas que a gente sonha em alcançar, sonha em tocar. Que a gente possa usar as mãos, a pele, o tamanho do corpo, o tamanho da alma, para realizar tudo aquilo que a gente merece. Porque a gente merece muito. E que ninguém possa mais tirar isso da gente, que ninguém possa mais deixar de. Que ninguém possa mais fazer a gente acreditar que a gente é menos do que isso, certo? Muito obrigada quem assistiu até o final. Deixa o like, se inscreva no canal se você quiser, se for do seu interesse. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam ouvir esse tipo de leitura, esse tipo de carinho. E saibam que é muito genuíno, é muito sincero. E que eu desejo que todas nós, ao seu modo, que cada uma consiga descobrir a melhor forma de ser borboleta. Tá bom? Um beijo, um abraço e se cuidem. Até logo. Tchauzinho.